Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o DJ MIB. Estou aqui apresentando mais um vídeo de dicas de informática e hoje irei falar de unidades de medida computacionais. Eu irei me estender um pouco nesse vídeo porque para a gente entender unidades de medida computacionais, que são aquelas famosas gigas, megas, que muitas vezes as pessoas não entendem, eu vou dar umas explicações e às vezes é um pouco mais teórico, não é tão prático. Então, assim, se você quiser ir pulando, eu vou fazer o seguinte, ó, vocês podem ir pulando que eu vou passar por esses slides. Se quiser parar aqui na unidade de medida de armazenamento, tudo bem. Mas você pode não entender muita coisa, pois essa parte exige que vocês tenham um certo conhecimento. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas infelizmente eu vou ter que explicar algumas coisinhas antes. Mas vamos lá, é legal, é interessante. Por exemplo, unidade de medidas computacionais. No computador, tudo que é transformado no computador, ele vira digital. Ou seja, toda informação, texto, imagem, vídeo, áudio, ele é convertido em digital. Ou seja, ele é transformado num conjunto de zeros e uns. Essas informações passam a ser chamadas de dados. Dado aquele de jogar para ter um número, não. Dados são essas informações que passam pelo computador, são usadas em computador ou no meio digital. Essa regra é para todo o meio digital, exemplo, computador, celular, CD, DVD, câmeras digitais. Por isso que a gente vê muita imagem assim, apresentando 01, 01. Mas por que na informática sempre depois bota essas imagens de 1, 0, 0, 0, 1? Por quê? É por isso. Porque toda informação, na verdade, ela é lá um conjunto de zeros e uns que são lá músicas, vídeos, imagens, qualquer coisa. Aqui eu tenho também um slide falando do analógico para o digital. Digital, como eu te falei, é tudo aquilo que é tratado no meio digital, no computador ou qualquer outro dispositivo digital. Analógico é mais para o nosso mundo real. Por exemplo, eu ouço um som, você está me ouvindo. Geralmente quando você me ouve, ou eu falo com uma pessoa do meu lado, você está do meu lado ouvindo, você está recebendo um som. Você está recebendo a minha voz através de um som que é transmitido através de ondas sonoras. Essas ondas sonoras são representadas assim, por exemplo, aqui temos um sinal analógico. Se eu tivesse um sinal analógico de uma onda sonora, seria mais ou menos assim. Também temos um sinal analógico ou ondas que pode representar outras coisas, vibrações, eletrocardiogramas e tudo mais. Mas vamos supor que aqui tem um sinal analógico de algum som. E aqui está aqui, ó, ele é representado por umas ondas. Nessas ondas ele vai dizer se é um som alto, baixo, se ele é grave, agudo, está tudo representado em apenas ondinhas. Isso é um sinal analógico. O digital não, ele é baixo, cima, em cima, não é do não, mas esse baixo em cima quer dizer o quê? O embaixo é zero e o em cima é um. É como se fosse o zero para desligar e um ligado, desligado, ligado. E aqui eu tenho essa imagem aqui que é mais ou menos para explicar como é que funciona uma conversão do analógico para o digital. É claro que é bem abstrato. Imagine que aqui fosse uma onda normal analógica. O digital ele pegaria a posição dessa altura dessa onda e ia transformando em 1000, 1001 e tudo mais. Seria mais ou menos isso. E isso ia virar um conjunto de 0 e 1 no meio digital. Vou apresentar um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo ele tem um exemplo de analógico para digital. Por exemplo, aqui nós temos um analógico. Um botão que você vai girando e vai descendo. Conforme você vai acendendo, a luz vai aumentando a sua intensidade e conforme você vai girando, ele vai diminuindo a intensidade. Isso é um exemplo de analógico. Um exemplo de digital seria esse daqui, ó, um botão do liga e desliga, nosso tradicional. Digital assim, ó, você apertou lá o botão, ele vai lá e pum, ligou, você apertou, desligou. Isso é o representante do digital, ou seja, é um bom exemplo do analógico digital. Ou seja, aquele botão que você vai girando e vai aumentando a intensidade da luz, está aqui. Está representado pela onda. Ó. Ele vai aumentando a intensidade da luz, depois vai diminuindo até apagar. Aquilo seria o nosso botão analógico. E o botão digital é aquele que liga e desliga, é mais ou menos aqui. Ó. Desligou, ligou, desligou, ligou. 0, 1, 0, 1. Isso que quer dizer esses zeros e uns. Liga e desliga, que é formado as informações digitais. Já entendido isso, que as informações que chegam no computador são transformadas em digitais, vamos entender outra coisa. Comparativo de unidades de medidas usada no sistema internacional. Aí você vai me perguntar, pô, você vai falar de unidades de medidas computacionais, mas por que vai falar das outras? Eu vou falar de umas unidades de medidas que a gente usa no dia a dia, que vai ficar mais fácil de entender como é que funciona no computador. Vamos lá imaginar nossas que a gente usa no dia a dia. Temos aqui o grama, que tem um símbolo de G, temos o metro e temos o litro. 1 grama é igual a 1000 miligramas, ou 1 quilograma é igual a 1000 gramas.
A mesma coisa eu posso dizer para 1 metro, que é igual a 1000 metros, 1 milímetro, 1 metro, que é igual a 1000 milímetros, e 1 quilômetro, que é igual a 1000 metros. Temos também o litro, que 1 litro é igual a 1000 ml, e 1 quilolitro é igual a 1000 litros. Vocês reparem que sempre temos o K, o K, o K, para apresentar 1000, a diferença de 1000. Por isso que a diferença entre essas unidades é 1000. Temos outras medidas. Nós temos aqui, por exemplo, no metro, aqui temos o metro, nós temos o decímetro e o centímetro. E depois que vem o milímetro. Por exemplo, eu boto aqui 1 metro. Aí eu quero saber quantos 1 metro é quantos em decímetro. Eu boto um zero aqui, ou seja, 1 metro são 10 decímetros. E quantos 1 metro é quantos centímetros? Eu boto mais um zero aqui. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 metro é igual a quantos milímetros? 1000. Ou seja, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Mas vamos esquecer essas medidas aqui, ó. Essas medidas aqui eu estou esquecendo, por isso que eu botei até elas meio apagadas. Eu quero que só ter aqui as medidas que são representadas por 1000, que tem a diferença de 1000. Ou seja, metro. Quantos quilômetros tem 1 metro? Eu boto aqui um 1 e vou preenchendo com 0. 0, 0, 0. Ou seja, 1 quilômetro possui 1000 metros. 1 quilograma possui quantos gramas? 0, 0, 0. 1 quilograma possui 1000 gramas. 1 quilolitro possui quantos litros? 0, 0, 0. Temos 1 quilolitro possui 1000 litros. Ou seja, de uma unidade para outra vai aumentando em 1000. Ok? Eu só fiz essa tabela aqui para poder explicar essa diferença. Que de uma unidade para outra, claro que existem outras no meio, mas esqueça as do meio. De uma para outra é a diferença de 1000. E isso funciona também no computador, mas o computador possui algumas diferenças. Então vamos lá, unidade de medidas de armazenamento. Eu estou falando de armazenamento no computador, ou seja, aquilo que a gente vai guardar num computador, num celular, pendrive, qualquer coisa. Aí tem gente que pergunta assim para mim ou para outras pessoas, quanto eu tenho de memória? Essa pergunta, quanto eu tenho de memória, leva a eu perguntar o seguinte, memória ou do HD? Ou eu posso perguntar ainda pior, memória primária ou memória secundária? Aí ferrou, né? Pessoa que já não sabe muito bem o que é armazenamento. Você está começando ali com a informática, não sabe isso? Eu costumo dizer o seguinte, galera, vamos diferenciar, para ficar mais fácil, memória de espaço. Temos memória e temos espaço. Por quê? Porque geralmente no computador existe uma memória primária que ela apenas armazena coisas temporárias que para a gente não tem muita importância. Para a gente, assim, de início não tem muita importância. Depois até pode ser, mas agora, assim, para quem está aprendendo, não tem muita importância. É apenas uma memória temporária, que é a memória primária. E temos o espaço. Eu costumo diferenciar o espaço, que é o quê? O espaço é onde tem a memória secundária. Memórias secundárias são o HD, o pendrive, que são as coisas que você vai guardar. É onde você vai estar se preocupando. Você está guardando informações, você está tendo espaço. Então vamos diferenciar memória de espaço, porque no computador tem uma diferença de memória e espaço, tá? Então, quando eu quero falar assim, vou guardar uma foto no computador, eu estou ocupando um espaço no computador. Quanto de espaço eu estou ocupando? Aí vem uma tabelinha aqui que eu vou explicar para vocês. Nós temos o bit, que a sigla do bit é um B minúsculo. Grave bem isso, B minúsculo. O B minúsculo, que é o bit, é a menor unidade de armazenamento. Ele que vai armazenar os números binários de qualquer dado, pode ser uma imagem, um vídeo, tudo. Ele vai ser composto por zeros e uns, que são armazenados em bits. Sendo que, na verdade, uma informação no computador, ela não vai ocupar um bit apenas. Por quê? Existe uma outra medida chamada byte, que é o B maiúsculo. O byte é um conjunto de 8 bits. Ou seja, um byte possui 8 bits, e 8 bits são necessários para formar um dado. Ou seja, se você quer formar um dado, seja ele uma letra, um caractere qualquer, essa letra vai ocupar no computador um byte. Quer ver um exemplo? Abri aqui meu programa bloco de notas, um programa de texto simples, e vou digitar apenas uma letra. Vou apertar a letra J. Vou pegar aqui, vou salvar no meu computador. E vou salvar aqui como, nessa pasta aqui que eu estou usando, vou apenas de letra. Salvei esse arquivo com o nome de letra. E aqui eu tenho o meu arquivo letra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o arquivo letra. Vou clicar com o botão direito. Propriedades. Temos aqui, tamanho
1 byte. Ou seja, eu armazenei apenas uma letra, ele armazenou 1 byte. Ou seja, 1 byte é o menor tamanho que um arquivo pode ter no computador. Tá? Porque o computador só consegue armazenar a partir de byte. Então, um bit você pode até esquecer, mas lembre isso, o bit é a menor unidade de computador, mas geralmente a gente usa a partir do byte. Então, essa é a única diferença, que o byte em bit ele é 8 bits. 1 byte é igual a 8 bits. Essa é a única diferença que tem no computador. O restante já passa a ser parecido com as outras unidades de medidas, que a diferença é de 1000. Sendo que aqui no computador você vai falar, pô, mas está 1024. Sim, o computador tem a diferença de 1024. É quase 1000. Mas por que 1024? Lembra que eu falei que no computador tudo é armazenado através de 0 e 1? 0 e 1 são números binários, ou seja, compostos por dois números. Então nós temos aí números binários. Então o que foi feito para chegar na próxima unidade? Você pega 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 2. O que quer dizer esse 2 elevado a 2? É 2 vezes ele mesmo, esse número de vezes que está aqui. Por exemplo, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, dá 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes, que é igual a 8. Aí foi fazendo esse cálculo até chegar ao 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é como que funciona isso? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, e essa conta vai dar 1024. Ou seja, foi o número mais próximo de 1000, é 1024. Então no computador, a diferença é a partir de 1024 e não 1000. Muita gente pode considerar como 1000, tá tranquilo, eu geralmente considero como 1000. Mas o exato seria 1024, mas não precisa se preocupar com essa exatidão. Eu só estou explicando para vocês que é 1024, mas vocês podem chamar de 1000 para fazer cálculos mais fáceis. Tá? Então é 1024 porque se trata de números binários, 0 e 1. Já expliquei essa coisa toda, que parece um pouco complexo, mas não chega a ser tão complexo. Você pode ignorar algumas coisinhas, as regras. Como eu te falei, pode usar como 1000. E aqui nós temos a nossa tabela de unidade de medida de um computador. Nós temos aqui a menor unidade, que é o bit, que se lê mais ou menos assim, ó, bit. A sigla do bit é B, a unidade dele é 1B, e equivale a 0 ou 1. Depois nós temos o byte, que se lê byte. A sigla dele é um B maiúsculo. A diferença de um B minúsculo para um B maiúsculo é essa aqui, ó. B maiúsculo é byte, B minúsculo é bit. Tem que ter essa diferença na sigla. Um byte ele equivale a 8 bits, tá? Então, a partir de 1 byte, a gente vai começar a nossa tabela tendo diferenças de 1024. Então vamos lá. Depois do byte vem um kilobyte. Lembra lá? Grama e quilograma, litro e quilolitro, ou seja, é a mesma coisa, ó. Byte é a nossa unidade que a gente vai passar a usar a partir dela. Então vem o byte, depois vem um kilobyte. O que é um kilobyte? Que pode ser chamado de kbyte também. kbyte, que é a sigla dele. 1 KB, B maiúsculo, é igual a 1024 bytes. 1 megabyte equivale, que tem a sigla de MB, megabyte ou 1 megabyte no caso, 1 megabyte equivale a 1024 kB. Temos o gigabyte, que é a sigla GB. 1 giga, que a gente geralmente chama de giga, não precisa falar gigabyte, mas 1 gigabyte, que é 1 giga, equivale a 1024 megabytes, e assim vai. Tem 1 tera, peta, hexa, e assim vai. Sempre a diferença de um para o outro é 1024. E se eu quisesse complicar, dizer que 1 megabyte, quanto 1 megabyte é 1 byte? Simples, 1 megabyte, se 1 megabyte é 1024 kB e 1 kB é 1024 bytes, eu tenho que fazer o seguinte. Olha as contas, para quem gosta de matemática isso é uma delícia, né? Para quem não gosta. Então vamos lá, 1 megabyte em kbyte é 1024 vezes 1024. Aí você vai achar o número de bytes, são milhões. Para facilitar, você viu o K na frente? O K é mais ou menos 1000, aproximadamente 1000. M, que é o de megabyte, são milhões de bytes. G são bilhões, tera, trilhões, tá? Geralmente hoje em dia a gente está usando até o terabyte, que são algumas HD, mas o pessoal costuma usar muito assim facilmente giga. E aqui está outra tabelinha aqui do lado, que aí eu falo assim, pô, tem vários nomes aqui, que é byte, kilobyte, gigabyte, mas o que isso quer dizer? Aqui eu tenho uma tabela com algo assim que é só para comparar, feito comparações do que poderia ser isso. Mas é mais algo
é algo aproximado, não chega a ser um real, não é uma coisa que você tem que levar assim à exatidão, é apenas algo aproximado. Por exemplo, um byte, ele representa um caractere qualquer, como eu mostrei para vocês, que pode ser um caractere qualquer de texto. 10 kbytes equivale a uma página de enciclopédia. Você pega uma enciclopédia, se você tiver digitalizado lá o texto dessa página de uma enciclopédia, o tamanho dela é 10 kbytes. 100 kbytes equivale a uma foto de baixa qualidade, ou seja, uma foto que você vê na internet, assim, um pouquinho grande, ela tem mais ou menos 100 kbytes, tá? Uma foto até com uma qualidadezinha razoável, ela tem esse tamanho. 1,44 mega é equivalente a um disquete. Aqueles disquetes antigos que o pessoal usava, não sei se o pessoal que está vendo aí conhece aquele disquete antigo, ele tinha o tamanho de 1,44 mega. Mas o que é 1 mega? 1 mega ele é aproximadamente 1 minuto de áudio em MP3 com qualidade de CD. Ou seja, se você tem um áudio em MP3 com qualidade de CD, ele tem aproximadamente 1 mega a cada minuto de música. E 10 mega? 10 mega é aproximadamente 1 minuto de áudio com alta fidelidade, que geralmente é utilizado em CDs de áudio comum que tocam em qualquer som com CD. Ou seja, se você tem lá um CD, ele geralmente, cada minuto de música são 10 mega. E MP3, cada minuto é 1 mega, ou seja, 10 vezes menos. Olha só que ganho que o MP3 dá. Ele diminui o tamanho do arquivo e tendo mais ou menos a mesma qualidade. Não perde tanto a qualidade assim perceptível. Continuando. 100 mega, ele equivale à informação de 1 metro de livros em uma estante. Imagina você ter uma estante de 1 metro e encher essa estante de livros, tendo 1 metro de livros nessa estante. Se você pegar todos esses livros e passar para o computador em forma digital, ele vai ter apenas 100 megas. Olha quanta informação, mas isso, claro, o livro é texto, né? Mais texto. O texto no computador ele é bem leve, como se é texto. Imagem vai pesando um pouco mais, música um pouco mais e vídeo é mais pesado ainda. Continuando, 700 mega é o tamanho de um CD que a gente usa normalmente, um CD-ROM. Você vai gravar um CD e tudo mais, geralmente são 700 mega, o padrão. Tem de 800, 700, mas geralmente são 700. E o que é 1 GB? O GB geralmente é o que é usado em alguns cartões de memória, que vem com câmeras ou celulares e tudo mais. Ou seja, 1 GB, você guarda muita informação então aqui. 2 GB já é uma informação de 20 metros de livros em uma estante. Ou seja, se 100 MB é 1 metro de livro, 2 GB é 20 metros de livros de uma estante. Porque 100 vezes 20 é igual a 2000. Né? Olha lá, ele está comparando como se fosse 2000. 2 GB fosse 2000 megas. Ou seja, 20 metros de livro numa estante caberia num pendrive de 2 GB. E 4,7 GB é o tamanho de um DVD-ROM tradicional. Geralmente um DVD tradicional de 4,7 GB, ele grava um vídeo de até 2 horas. Ou seja, você teria até 2 horas um vídeo em 4 GB e 7. 4 GB e 700 MB, mais ou menos isso. Ok? Então essas são as unidades de medida de computador. E aqui temos aqui, ó, K, M, G e T. Tá? Continuando. Temos a unidade de medida de resolução. Essa unidade é utilizada para medir o tamanho da resolução de uma imagem, seja foto, vídeo, tamanho apresentado em um monitor que você está vendo ou projetor. E quanto maior, melhor a qualidade da imagem. Porque as imagens digitais são formadas por pixels, quadradinhos que compõem a imagem. Quanto mais pixels vão compor a imagem, e assim melhorar a qualidade da foto. Ou seja, quanto maior, mais pixels vão compor a imagem e assim melhorar a qualidade da foto. Ou seja, se você tem uma resolução maior, você vai ter mais pixels compondo essa imagem e quanto mais pixels fica uma qualidade muito melhor. Aqui eu botei uma imagem de exemplo, mas eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de um pixel, porque toda imagem no computador é formada por pixel. Bem, eu abri aqui meu Photoshop para mostrar para vocês a imagem. Aqui eu tenho uma imagem. Eu vou dar um zoom nessa imagem para mostrar para vocês que ela é formada por pixels. Então estou aumentando, eu vou aumentando, até que vocês vão ver esses quadradinhos. Esses quadradinhos são os famosos pixels. Você vê que a imagem fica totalmente distorcida. Olha só. Por quê? Porque esses quadradinhos são a imagem. Ó. Vocês veem ó, que conforme eu estou aumentando aqui, ó, então tá vendo, ó, formado por quadradinhos. Você está vendo que está começando a distorcer, né? Aqui, ó. E conforme eu vou diminuindo, ou seja, eu estou tirando o zoom, a imagem está ficando com mais resolução. Ou seja, quanto mais quadradinhos tem na imagem, quadradinhos menores, né? A imagem fica com mais qualidade. Esse é o pixels que eu fiz aqui da imagem. Continuando então a partir daqui. Então eu disse para vocês, né, que quanto maior a resolução, mais pixels vão compor a imagem e assim melhorar a qualidade da foto.
E como é que é feita a resolução? A resolução é a área da imagem, ou seja, a largura versus a altura. E assim a gente também faz para medir um terreno, uma sala. Eu quero medir uma sala. Quantos metros tem essa sala? Qual é a área dessa sala? Você vai medir a largura e a altura e vai multiplicar um pelo outro para achar a resolução. A mesma coisa funciona com a imagem. A imagem, por exemplo, aqui eu tenho algumas resoluções. Tenho 320 por 240, 640 por 480. Ou seja, aqui é uma imagem 320 de largura por 240 de altura. Ou seja, 320 vezes 240. 640 vezes 480, ou seja, 640 de largura, 480 de altura. Geralmente é assim que se faz, largura por altura, ó. 1024, 768 e está tendo. Conforme eu vou chegando a 1280 por 960, ele passou a ser 1 megapixel, que é o que vocês começaram a já ouvir, né, a imagem, foto. Ah, essa foto é de 1 megapixel, 2 megapixels, 10. Então aqui, ó, temos até 10 megapixels. 10 megapixels seria uma foto de 3.827 pixels por 2.551. Então a diferença do aqui eu tenho a diferença do megapixel, ele é em 1000 em 1000. Onde eu tenho K 1000, M são milhões, G são bilhões, T trilhões, como eu já falei anteriormente. Então eu pego aqui, por exemplo, 1280 por 960, ele vai dar um cálculo aproximado. Por quê? 1280 vezes 960 é igual a 1.228.800 pixels. Ou seja, 1 milhão, então ele passa a ser milhões, é mega, ou seja, 1 megapixel. Aí eu pego aqui 2.560 vezes 1920, que é igual a 4.915.200, ou seja, ele é quase 5 milhões. Então, essa medida aqui, 2.560 vezes 1920, é 5 megapixels. Tá? Então, não é uma coisa tão certinha quanto o armazenamento. Isso aqui ele vai variando mesmo. E nessa tabela também o interessante é que ele vai mostrando como é que fica a qualidade da imagem dependendo da resolução. Por exemplo, eu tenho aqui, nessa linha aqui, onde eu estou passando o mouse, ele está mostrando a qualidade da imagem sendo 10 por 15. Quando é verde, a qualidade fica excelente, e quando é azul, a qualidade é fotográfica. Ou seja, se eu quero imprimir uma foto 10 por 15, se eu seguir aqui o verde, a partir do verde, ou seja, se uma foto tem 1024 por 768, que é 0,8 megapixels, ela já vai ficar com excelente. Mas para ter qualidade de foto, ela tem que ter no mínimo 1 megapixel. Ou seja, uma foto 10 por 15, com qualidade fotográfica, ela tem que ter pelo menos 1 megapixel. Quanto mais, não vai mudar a qualidade, vai ser a mesma qualidade. A diferença é, você vai falar, pô, mas se a partir de 1 megapixel você já consegue fazer 10 por 15, por que então muitos fotógrafos usam 10 megapixels, 12 ou mais? Porque geralmente o fotógrafo ele vai querer ampliar essa foto, vai fazer tamanhos maiores. Às vezes vai pegar uma foto, tirou a foto de um lugar, mas ele vai querer dar um zoom para aproveitar só um pedaço dessa foto. Então, quanto maior o tamanho da foto, melhor para aproveitar. Então, por exemplo, aqui, ó, se o cara vai imprimir uma foto no tamanho de 28 por 35 centímetros, para a foto ficar com qualidade fotográfica, ele teria que tirar com uma foto com 10 megapixels. Então aqui nessa tabela, além de mostrar o megapixel, ele mostra quantos megapixels são necessários para ter uma foto de boa qualidade fotográfica na hora de imprimir. Para a tela já não tem problema, porque para a tela, a partir de 600 por 800, para você ver na tela do monitor é tranquilo. Mas para você ver no papel, tem essa diferença aqui de qualidade. E no vídeo, aqui eu tenho falando também dos vídeos, porque o vídeo ele possui nomes diferentes para suas resoluções. Por exemplo, um vídeo que tem uma resolução de 720 por 480, ele se chama de SD, que é standard, que quer dizer padrão, e geralmente é usado na qualidade do DVD, ou seja, o DVD ele possui um vídeo com qualidade de 720 por 480. Essa é a resolução do vídeo para um DVD. 1280 por 720 é uma resolução que se chama HD. HD quer dizer High Definition, que quer dizer alta definição. Alta definição geralmente é usado em TV digital ou Blu-ray. Blu-ray é uma nova mídia que vai substituir o DVD, que aceita vídeos de alta qualidade, alta definição. E existe também o 1920 por 1080, que é a famosa Full HD, quer dizer alta definição total, que também só tem o Blu-ray mesmo para armazenar essa qualidade por enquanto, aqui no Brasil em 2013. Então, galera, essa é a diferença das medidas de resolução. E aí, por último, para terminar essa parte de computação, unidades de medida computacionais, as principais, nós temos o Hertz.
O Hertz ele é usado para medir a velocidade dos ciclos de processamento, geralmente apresentado em processadores, memória principal, entre outros. Quanto maior, mais veloz é o processamento e execução de tarefas. Tá? Geralmente no mercado, hoje em dia, a gente vê processadores sendo apresentados como 2 GHz, 1.8 GHz, 3 GHz. Ou seja, o Hertz, essa menor medida do Hertz, ele também usa diferencial de 1000. Ou seja, nós temos 1 Hertz. 1 kHz quer dizer, 1 kHz ele é 1000 Hz. E 1 MHz equivale a 1 milhão de Hertz. E 1 GHz equivale a 1 bilhão de Hertz. Ou seja, se você tem um processador de 2 GHz, esse 2 GHz equivale a 2000 MHz, ou 2 milhões de kHz, ou 2 bilhões de Hertz. Hertz é essa medida usada em processadores e tudo mais que mede o clock. E tem uma outra que é usada muito para transferência, que é o BPS, que é bits por segundo. Número de bits que são transferidos por segundo num computador. E aqui eu tenho a explicação, que é usado para medir a transferência de dados no computador. Note que o B é minúsculo, o que representa bit, e não o byte. Isso eu já falei bastante, que B minúsculo é bit, B maiúsculo é byte, tem essa diferença. Geralmente é usado para representar a velocidade da internet e outras transferências. E ele segue a mesma unidade de medida segue a mesma unidade de medida de armazenamento, ou seja, ele segue, né, o modelo de unidade de medida de armazenamento. Eu vou até mudar aqui, que ele segue o padrão da unidade de medida de armazenamento. Segue o padrão da unidade de medida de armazenamento e diferenciando para usar o bit. Por quê? A de armazenamento, vou voltar aqui, ele vai falando de kilobyte, megabyte, gigabyte, sendo B maiúsculo, que é o byte. O BPS não, ele usa a mesma medida, mesmo padrão da unidade de medida de armazenamento, diferenciando por usar o bit, o B minúsculo, ou seja, BPS, kbps, mbps e gbps, ou seja, BPS, kilobits por segundo, megabits por segundo e gigabits por segundo, ou seja, é o bit. Por exemplo, só para terminar, uma conexão de 8 megabits por segundo transfere quantos megabytes por segundo? Deixa eu falar de novo que eu falei meio estranho. Uma conexão de 8 megabits por segundo transfere quantos megabytes por segundo? 8 megabytes? Errado. Por quê? Porque um byte ele equivale a 8 bits. Se eu estou falando que 8 megabits por segundo é a transferência, é a velocidade, então eu tenho que pegar esse número, que é 8, dividir por 8, e o resultado vai ser quantos megabytes ele transfere, ou seja, 8 por 8 é 1, então 8 megabits por segundo transfere apenas 1 megabyte por segundo, tá? Essa é a diferença, o pessoal pensa que está sendo enganado, então, mas esse é padrão na informática, sendo que muita gente não entende, e eu espero que tenha explicado aqui tranquilamente. Passei muito do tempo que eu esperava, que eu queria fazer algo pequeno, mas se você assistiu até aqui e gostou, está aí. Então, um bom material para entender toda essa situação aí, pode revisar, procurar mais na internet. Falou? Valeu, galera!